Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu falo que o Corinthians tem esperanças ainda em relação a Cebolinha, caso pague o transfer ban no final do ano, e o Corinthians está na briga pelo jogador do Flamengo. Eu vou te contar essa história, um cenário importante de informações que eu apurei hoje com pessoas importantes do Corinthians. Vamos também falar sobre Anderson Talisca. Esse foi oferecido, e eu vou te contar se agrada ou não. Comissão técnica, diretoria do Corinthians, o Corinthians já pensando em 2026, aliás, já fez até os exames médicos para 2026 hoje. Falando de DM, hein? O Corinthians tem jogadores liberados ou não? Vou te falar quem tem mais chances de voltar, quem regrediu no tratamento, quem avançou, tudo isso agora para você sobre Ranieri, Hugo, André, enfim, Vitinho, os jogadores que têm desfalcado o Corinthians nas últimas rodadas. E vamos também falar nesse blend de informações sobre Duílio depondo no Ministério Público. Tudo isso agora para você. Eu sou Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Coringão para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite. Vem tomar um café comigo. Pega essa, meu irmão, não é o nosso lema aqui no canal? Então pega essa, pega esse recado importante da Manual para vocês. Conhece a Manual? Você ainda não conhece a Manual? Você precisa conhecer. A Manual é uma plataforma de saúde que ajuda a tratar a calvície de forma prática e segura. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, hein? E aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década. E aí que vem a solução para você. Novembro é o mês da Air Fryer, a promoção mais esperada do ano na Manual, e é muito simples de você participar. Acesse o site da Manual pelo link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso, e se houver recomendação, e você tem aqui do canal Café do Setorista, você recebe uma prescrição personalizada, tá? No momento da compra, aquela dica, hein? Use o cupom Café do Setorista e garanta 40% de descontos, mais necessário, mais mini shampoo de brinde no primeiro pedido para você, cafezeiro, tá? O tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e é enviado com frete gratuito e caixa discreta, tá? Sem identificação da marca na parte externa. Então tá aí para você, ó, a nossa querida Manual, Air Fryer da Manual. Link na descrição. E vem embora, vem tomar um café comigo e vem tratar o calvície com a Manual, que é especialista no assunto. Vem. Pega essa, meu irmão, e pega essa também, o Duílio. Vamos começar aqui com o noticiário do Corinthians, né? Porque o Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, né? Que até então carregava aí o posto, pelo menos aqui no canal, de pior presidente da história do Corinthians até chegar Augusto Melo. Ele prestará depoimento na tarde de hoje, durante até essa gravação aqui do blend de informações, já esteja, né, ali, né, prestando seu depoimento ao Ministério Público de São Paulo, tá? O intuito, né, é que o ex-presidente, né, do Corinthians explique sobre supostos gastos irregulares no cartão corporativo, né, do Corinthians durante sua gestão entre 2021 e 2023, tá? Segundo apurou o UOL, ele vai negar todas as acusações, pois entende, né, que estava dentro de suas prerrogativas de presidente de clube, tá? A investigação apura despesas consideradas incompatíveis com a função, né, de presidente do Corinthians, né, exercida pelo Duílio, né, enquanto estava ali no comando do clube, inclui pagamentos em cabeleireiro, loja de náutica, supermercados e compras no exterior, tá? O procedimento investigatório criminal, né, o PIC, né, o PIC, né, foi instaurado para analisar se parte das movimentações feitas com o cartão corporativo do departamento administrativo, né, do clube tinha relação com as atividades do Corinthians, ou se configura o uso de finalidade pessoal, tá certo? Vamos aguardar, a história é longa, né, e o depoimento, né, ele vai dar o depoimento, mas segundo o UOL a gente já sabe o que ele vai fazer, ele vai negar tudo. Vamos ver o que vai acontecer. O depoimento hoje de Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, no MP, no Ministério Público. Deixa o like, comente aqui embaixo.
Corinthians tem alguns jogadores que estão, né, se recuperando de lesões. O Hugo Souza, né, continua fora dos treinos, né, do Corinthians, né, não tem treinado junto com os demais companheiros, tá? Hoje o Corinthians até soltou, né, uma nota oficial, né, falando ali do treino, né? O Corinthians concluiu, né, o segundo treino da semana, tá? Amanhã do Timão começou com uma avaliação na academia, aquecimento no gramado, realizou trabalho de confrontos com finalizações, enfim, aquele 2 contra 1, né, aquela coisa toda, e a comissão técnica aplicou um exercício de enfrentamento de 10 contra 10 também, tá, com superioridade numérica para as zonas de campo. O Hugo Souza ficou de fora, tá, ele ainda, né, segue, né, sendo desfalque, né, do Corinthians, tá? Pelo menos nos treinamentos, né? O nosso querido Hugo Souza ainda segue aí sendo desfalque do Corinthians nos treinamentos, mas existe a expectativa que ele esteja no clássico contra o São Paulo. O Vitinho, se o jogo fosse hoje ou domingo, por exemplo, ele não estaria em campo, tá? Então o Vitinho não é certeza que ele voltará contra o São Paulo. Eu ouvi de uma fonte agora no Corinthians, pouco provável que ele volte contra o São Paulo. Então o Vitinho, que foi uma contratação, é a única, né, nessa janela, que não foi barata, vai ficar de fora de mais uma rodada do Corinthians na temporada 2025, não deve voltar, tá? E o Ranieri, lesão de grau 2, situação complica mais ainda. Então, por enquanto, né, a expectativa que se criou de todos nós, que o Corinthians teria muitos reforços contra o São Paulo, de jogadores, né, que estavam no DM, por enquanto ninguém confirmado ainda para a partida, para o Majestoso, na Neoquímica Arena, na próxima quinta-feira. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, hoje o meu querido Bruno Andrade, lá da ESPN, ele confirmou uma informação que eu trouxe há uma semana, tá? Acho que ele não deve me acompanhar, também por isso não deu crédito, mas há uma semana mais ou menos, vocês devem saber aí, uns 10 dias, não sei, eu trouxe uma informação que o Anderson Talisca que o Anderson Talisca decidiu voltar ao futebol brasileiro, vai deixar o Fenerbahçe, vai voltar ao futebol brasileiro e prioriza Bahia e Corinthians. Você lembra que eu trouxe isso? Hoje, essa foi a informação do Bruno Andrade, que ele prioriza Corinthians e Bahia na volta ao Brasil e está decidido que vai voltar. Aí, né, a gente sempre avança, e a informação que eu tenho, tá, ainda para avançar em cima disso, porque eu já havia trazido isso que ele trouxe hoje, é que o Talisca já foi oferecido ao Corinthians, e agrada, tá, agrada Dorival Júnior e Fabinho Soldado. A questão tem que agradar valores, tem que agradar o projeto, e agradar o Osmar Stabile e companhia. Quero lembrar o torcedor corintiano que o Biel, por exemplo, o Fabinho Soldado fez de tudo para trazer o Biel por 7 milhões de euros. Fez de tudo. Se você conversar nos bastidores do Corinthians com qualquer pessoa, ela vai te falar. Tentou convencer o financeiro, tentou convencer a coordenação de futebol, do departamento de futebol, tentou convencer o Osmar Stabile, e o Osmar Stabile endureceu, tentou convencer o jurídico, né, na época era o Pantaleão, eles vetaram. O Corinthians não quis de maneira alguma atender o pedido da comissão técnica do Fabinho Soldado em trazer o Biel por 7 milhões de euros. Então, o Anderson Talisca está aprovado, tá, pela comissão técnica e pelo Fabinho Soldado. Mas isso não quer dizer que ele vai jogar no Corinthians, porque, repito, o projeto, os valores, o salário, tudo isso, né, tem que estar de acordo aí com a realidade do Corinthians, principalmente para 2026. O Corinthians trabalha com contratações que vai priorizar contratações livres no mercado, contratações, vai priorizar apostas, mas quer trazer 1 ou 2 ou até 3 jogadores que sejam jogadores assim, né, que venham com aquela cara já de titular, que já foram titulares em grandes equipes do futebol brasileiro. E aí se encaixa o Michael, que eu trouxe ontem para vocês, tá? Esse, né, é uma realidade até um pouco mais possível, né? E o Talisca também se encaixa, né? É um jogador já de renome, seleção brasileira, por pouco tempo, mas foi, né? Benfica, jogou lá fora, e é um atleta que tem bons números lá no futebol árabe, agora está no Fenerbahçe e vai rescindir. Mas, repito, ele foi aprovado pelo CT Joaquim Grava, ele precisa ser aprovado pelo Parque São Jorge. Claro, sempre trabalhando com a ideia, né, do Corinthians pagar o Transferban. Aliás, quero falar de Cebolinha agora. Eu vou jogar só a vinheta para separar os temas. Pega essa, meu irmão, deixa o like.
Sobre Cebolinha, uma fonte me animou em relação agora ao jogador, não que me animou, né? Porque tem que ver valores, tem tanta coisa, mas enfim, a gente sempre quer ver o Corinthians como uma equipe competitiva. Lembrando, o Corinthians trabalha com a ideia que vai perder o Memphis no meio do ano que vem, porque o contrato dele é impossível de ser renovado pelos moldes, né, que existem hoje, tá? O Yuri Alberto pode ser vendido. Então o Corinthians começa o ano sem ataque. Então você deve estar achando absurdo o Corinthians estar, né, nessa lista de reforços do Dorival e do Fabinho pensando nesses nomes, tá? Mas o Cebolinha, realmente, como eu já trouxe para vocês ontem no caso do Michael, está na lista de reforços do Corinthians, tá? E uma fonte me disse hoje, estamos na briga, mas vai depender do Transferban. E por que está na briga? Porque ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, pode assinar um pré-contrato no meio desse ano, tá certo? E existe a possibilidade do Flamengo, tá? Do Flamengo vender o jogador por um valor mais em conta, tá? Essa é que é a questão em relação ao Cebolinha. Por quê? Inicialmente, né, no Corinthians, já falaram, não, o Cebolinha esquece, pelas informações que eles tinham apurado, é um jogador que na época, né, até que o Soldado estava lá, e o Dorival estava lá, que trabalhou com o Cebolinha, o Flamengo pagou 15 milhões de euros nele. Só que o jogador, o contrato dele vai terminar, e o Flamengo não pode perder dinheiro, então o Flamengo vai fazer mais barato. Agora, vai depender desse mais barato. O Flamengo pagou 15, né? No meio do ano ele assina um pré-contrato. No final do ano que vem, sai de graça. O Flamengo vai pedir quanto? 8, 6, 7. O Corinthians queria pagar 7 pelo Biel. Eu sou mais pagar 7 pelo Cebolinha do que pelo Biel. Mas eu ainda acho que o Corinthians não deve entrar nessas contratações caras, mas isso é para a gente analisar no Café da Fiel, que eu quero trazer apenas a informação, tá? Alguma coisa mudou de ontem para hoje, que uma fonte muito importante me disse, estamos na briga, vai depender do Transferban. Então o que eu queria falar para vocês o Corinthians está na briga pelo Cebolinha, e aí o Corinthians conta com o Dorival Júnior, que se dá muito bem com o jogador, até mais do que o Michael, porque com o Cebolinha ele trabalhou, né, junto, enfim, né, é um jogador que, na verdade, eu acho que eu até falei ontem para vocês, né, o Cebolinha é até prioridade, se tiver que contratar o Cebolinha ou o Michael, ele vai querer o Cebolinha, tá, o Dorival e o Soldado. Agora é aguardar e ver, né, precisa alinhar também CT com o Parque São Jorge, né, como é que vai ser o ano do Corinthians 2026 em relação a contratações. Michael, Cebolinha, vem os dois, vem um, não vem nenhum, enfim, tudo pode acontecer, mas eu já sempre adiantando, sempre na frente aqui, para trazer a informação em primeira mão para você. Tá certo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Conto com você também deixando o seu hypezão aí, tá? Para me ajudar. Deixa o hype aí, que é muito importante, tá? Deixa o like, deixa o hype, anuncie no canal Café do Setorista, tá certo? Muitas marcas, você viu aí, né? Manual, Golcase, enfim, hashtag treinamentos, né? Os nossos, né, parceiros aí, né, fechados com a gente há muito tempo, Sete Mares, Restaurante Sete Mares, Rei do Café, Casa Branca, Lemier Jeans Premium, né? O nosso patrocinador master aí do canal Café do Setorista, enfim, todos aqui, ó, Lemier, Rei do Café, Casa Branca, né, Sete Mares, enfim, muitos parceiros, e você pode anunciar sua marca também, tá? Porque é uma das maiores audiências de Corinthians no YouTube, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, fiz uma promessa, se a gente chegar a 5 mil inscritos, além de estrear o Café TV, eu vou fazer um café da madrugada para comemorar, tá certo? Conto com vocês aí, então, na inscrição da Café TV, o link está na descrição, bora se inscrever. Canal de cortes também tá bombando, sempre com conteúdo, canal de WhatsApp, tá certo? O Instagram, que tem canal também lá, tá? E tem também conteúdo exclusivo, como o Café do Intervalo, tá certo? Café da Fiel, 19 horas, ontem eu comecei às 18. Eu gostei, viu, velho? Tô a fim de começar às 18 de novo, será que rola? Será que você vem para cima às 18? Vem comigo? Deixa o hype, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Valeu.